Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos. Nós vamos então dar início pedindo à nossa irmã Cristina que faça para nós a prece de abertura em favor de todos nós. Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado e querido amigo, que nos amparem, que nos abençoem, que nos fortaleçam, que a união dos nossos corações nessa noite possa permitir que nos sintamos mais perto de Jesus, que possamos nos aproximar desse Mestre divino, para que as sementes de luz e de amor dos seus ensinos façam morada em nós. No nosso dia a dia, encontramos ocasiões, Senhor Jesus, de testemunhar o que temos aprendido contigo. Ajuda-nos a perceber estes instantes. Ajuda-nos a estar vigilantes para que os atos da nossa vida andem em comunhão com as palavras que aprendemos de Ti, Senhor Jesus. Fortalece o nosso lar, abençoa todos os que nele se encontram, abençoe todas as águas que estão colocadas para serem fluidificadas, visite os doentes, olhe pelos desesperados, leve alegria aos tristes, Senhor. E principalmente, companhia aos que sentem solidão. Como nos ensina o Chico, Senhor, não pode haver solidão onde há tantos necessitados, necessitados da nossa palavra, do nosso amparo, da nossa presença. Ajuda-nos a ser a caridade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos para os nossos irmãos o que gostaríamos de encontrar nos momentos da nossa necessidade. Principalmente, Senhor, nesses dias em que o frio se avizinha com mais intensidade, que possamos abrir os nossos agasalhos em favor daqueles que não têm. Abençoe o expositor dessa noite, abençoe a casa, irmão Miramês, os seus dirigentes, os seus tarefeiros e todo o trabalho que é realizado em teu nome. Recordando as tuas palavras, vamos iniciar mais uma noite de estudos do teu Evangelho. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se receie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Que assim seja, Senhor Jesus. Assim seja. Obrigado, Cristina, pela prece inspiradora. E quem vai falar para nós hoje é o Jonathan, que já está aí conosco, né? Ele vai nos trazer o tema O Pai Nosso. Então, Jonathan, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Agradecemos mais uma vez, agradecemos o carinho que todos têm para conosco, e da Casa Irmão Miramês, a espiritualidade amiga que nos oportuniza, né, esses momentos tão importantes de estudo, de reflexão, de aprendizado, em que nós nos propomos aí bem antes mesmo de reencarnarmos, nessa busca constante, incessante no nosso progresso, busca de adquirir novas experiências e de realmente alcançar esse nosso objetivo, que é sermos melhores a cada dia, a cada momento, como foi dito na prece da nossa irmã Cristina. Então, a gente agradece a oportunidade, agradece a todos, e vamos lá, porque a palavra, na verdade, não está conosco, porque nós somos meros intérpretes do que a espiritualidade vem nos ensinar. A palavra está com Jesus, é claro, na nossa simplicidade, dentro da nossa capacidade. Vamos aqui tirar uma das maiores lições que podemos dizer assim, de Jesus, nessa prece maravilhosa que é de
grande, grande, grande importância nós refletirmos, porque traz aí o resumo, vamos dizer, da forma mais simples e mais profunda que pudemos imaginar da lei divina. O Mestre Jesus, em sua grandiosidade, e por isso realmente o Mestre, em sua grandiosidade espiritual, intelectual, moral, trouxe para a gente nessa prece, e quando Jesus age, quando ele falava, quando ele pensa, quando ele age, nós temos que refletir muito, porque vem ali lições com certeza absoluta da lei divina, porque ele mesmo nos disse que ele veio aqui para dar cumprimento à lei divina e que ele é verdadeiramente aí o Messias, é o Filho de Deus e é o enviado, e segundo a espiritualidade, nós temos notícia, o espírito mais evoluído que já pisou na Terra, e com certeza tudo que ele trouxe para a gente, qualquer ato que ele praticou é de grande ensinamento, é claro, desde que nós busquemos realmente refletir e busquemos realmente compreender esses ensinamentos, essa postura, essa ação do Mestre Jesus. É nosso Mestre, é o nosso maior exemplo, é o nosso guia, e que nós possamos verdadeiramente, após compreendermos um pouquinho da fração desses ensinamentos do Mestre, mudar ou pelo menos programarmos mudanças em nosso comportamento para aproveitarmos melhor essas lições. O nosso propósito aqui, verdadeiramente, como citamos nessa pequena reflexão, é, com os ensinamentos de Jesus, esmiuçados, simplificados, traduzidos pela espiritualidade superior, compreendermos a lei divina, compreendermos Deus, nosso Pai, esse Deus bondoso, amoroso, infinito em todas as qualidades que podemos imaginar, e assim, com essa compreensão da lei, verdadeiramente nos comportarmos de acordo com ela, porque nós sabemos, através dos estudos e das instruções desses irmãos mais velhos, que não há nenhum ato que pratiquemos que infrinja a lei que nós não tenhamos que reparar. E nós sabemos que nós estamos aqui reencarnados sob o jugo dessa lei magnânima do nosso Pai Celestial, que Jesus vem nos dizer, quando nos diz que o plantio é livre, mas que a colheita é obrigatória. Nós estamos na reencarnação colhendo os frutos de um passado, os frutos das nossas ações praticadas, tanto em vidas anteriores como nessa própria, plantando novas sementes para no futuro colhermos. E se sabemos que, como Jesus nos disse claramente, que não tem como colher frutos gostosos, saborosos ou colher coisas boas se nós plantamos o mal, então que nós realmente nos comportemos de acordo com a lei, plantando frutos bons, frutos que realmente vão gerar uma colheita melhor para nós. É esse o nosso objetivo, é esse o nosso objetivo como aprendizes da lei divina, aprendizes dentro dessa escola gigantesca, dessa escola maravilhosa que é a doutrina espírita, dentro dessa escola maravilhosa que é a escola em que o nosso Mestre Jesus é aí o diretor, é o coordenador, é realmente o exemplo e é o modelo a ser seguido. Então a gente agradece que possamos aqui refletir todos nós, abrir os nossos corações, a nossa mente, cooperar com o estudo, que o estudo é conjunto verdadeiramente, e que possamos aqui extrair dessas lições da espiritualidade superior. Quando nós pegamos esse tema, quando nós fomos convidados, nós sempre gostamos de falar um pouco sobre a nossa reflexão, quando nós escolhemos o tema e falou assim, Jonathan, fala para a gente, escolhe um tema e fala para a gente sobre o Pai Nosso, o que nós aprendemos com a oração dominical, uma hora, né, conhecido também aí nas religiões como oração dominical. E automaticamente, como nós sabemos que mesmo conhecimentos, mesmo a evolução moral, ela tem seus patamares a serem alcançados, nós somos criados simples, ignorantes e iguais, assim como o Mestre Jesus também foi, e nós somos hoje fruto de experiências em que fomos adquirindo na pauta das reencarnações, evolução. Então, nós sabemos também que mesmo o conhecimento religioso, ele tem seus patamares. E automaticamente, quando nós ouvimos assim, oração dominical, nós fomos no conceito ou no hábito que nós temos dogmático, por exemplo, de repetir muitas vezes as orações sem buscar a essência dessas orações. Não tem fórmula pronta. E automaticamente nós começamos a entender o propósito da doutrina, que é verdadeiramente de desmistificar muitos dos hábitos que nós temos. Isso nós começamos a entender de forma mais clara por sabermos, quando nós estudamos, por exemplo, a lei de progresso, que nós estamos reencarnados para mudar
todos os nossos comportamentos e todos os nossos hábitos. Porque todos os nossos hábitos, segundo a espiritualidade, são frutos de experiências que não nos cabem mais. Aí nós lembramos de Paulo, né, que ele diz, deixa claro para a gente que o que nós gostamos não nos convém mais fazer. E dessa forma, nós estamos aqui buscando a reflexão para verdadeiramente não termos nessa lição de Jesus simples, vamos dizer, receita, simples dogmas assim, de repetição, mas que possamos verdadeiramente refletir nessas lições e dessa forma ampliar em nosso quadro mental, nossa mente, nossa compreensão, para assim produzirmos frutos melhores. Mais uma vez citamos essa lição de Jesus, essa oração dominical, essa oração do Pai Nosso, elas vêm falar para a gente em cada frase sobre leis que nós estudamos dentro da doutrina espírita há alguns anos nessa reencarnação, como causa e efeito, o livre-arbítrio, né, sintonia, leis que nós devemos compreender, que nós vamos fazer exatamente essa leitura científica, qual as pessoas gostam de citar, que é o quê? Pegar a frase do Traga por Jesus e trazer elementos de raciocínio aí que nós estudamos com a doutrina espírita para melhor compreensão do tema, para melhor compreensão de um pouquinho do que Jesus quis trazer para a gente. É lógico que nós sabemos, a espiritualidade deixa claro, que quanto mais evoluídos nós formos, intelectualmente, principalmente moralmente, mais instruções, mais reflexões, mais ensinamentos nós vamos conseguir extrair dos ensinos de Jesus. Então, mais uma vez, dizemos que nós estamos aqui refletindo dentro da nossa pequenez, da nossa capacidade de raciocínio, e nós vamos aqui coletar e ficar fixos nessa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos trazer lá nos seus últimos capítulos, capítulo 38, sobre essa lição do Pai Nosso. E é interessante, porque olha só para a gente ver como realmente a espiritualidade trabalha de forma equilibrada. Esse capítulo está nos últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E vem falar da oração do Pai Nosso depois de ensinar todas aquelas lições dos capítulos anteriores sobre a lei divina. Ou seja, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e estudar ele todinho, devagar, extraindo o máximo de instruções possível, quando nós chegarmos nessa prece do Pai Nosso, nós vamos compreender ela muito mais amplamente do que se nós não tivermos essas instruções anteriores. Então, realmente, necessitamos de quanto mais bagagem, melhor, para melhor compreendermos os ensinos do Evangelho. Quando nós falamos dos ensinos de Jesus, ou algum preceito, como a nossa irmã Cristina trouxe para a gente aí, uma das palavras do Evangelho de Jesus, que ele deixa para a gente claramente, automaticamente, quando a gente tem uma certa bagagem de conhecimento ou de estudo, nossa mente viaja nas leis divinas e começa a abstrair muito mais conceitos, muito mais instruções, muito mais entendimento. É verdade? Do Evangelho. Então, realmente, é um convite que nós fazemos, que a espiritualidade nos faz aí constantemente de estudarmos o Evangelho, estudarmos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Verdadeiramente, temos que estudar para melhor compreender. Como Jesus mesmo nos disse, conhecereis verdade e verdade vos liberta. E fatalmente, ao percebermos isso, quanto mais nós compreendemos, mais nós somos, vamos dizer, estamos capacitados a nos superar. E não só isso, como a nossa irmã Cristina trouxe também, não somente estudar, né, Cristina, mas também exercitar. Deus nos dá a oportunidade todos os dias, em todos os momentos de repetir. Claro, nós sabemos, reencarnamos, aí a reencarnação ela se findará quantas vezes forem necessárias, mas devemos lembrar da lei de causa e efeito. Então, que nós possamos verdadeiramente aproveitar essas lições. E quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós refletirmos, quanto mais nós nos propomos a verdadeiramente mudar comportamentos, mais aptos nós vamos estar a acertar cada vez mais e errar cada vez menos. Porque quanto mais nós somos verdadeiramente responsáveis por aquilo que compreendemos. Então, devemos lançar mão disso, não como no campo de pesar, realmente, de colocar aquela situação assim, meu Deus, né? Estou nas últimas, tenho que me desesperadamente. Não. Mas temos verdadeiramente esse pensamento assim, maravilhoso de compreendermos um Pai magnânimo, de inteligência infinita, que nos coloca em várias oportunidades de acertar. E não só isso, coloca irmãos ao nosso redor, que nos possibilita acertar melhor, ou vamos dizer, né? Nos auxilia
a carregar o nosso fardo, nos direcionando para melhores ações. Olha que interessante. Isso é de um consolo muito grande. Percebemos que temos essas oportunidades e que essas oportunidades continuarão a ser dadas e que não é exigido de nós perfeição, perfeição imediata na ação, e sim o esforço nobre, o esforço dedicado, vamos dizer, mesmo como diz a espiritualidade, a boa vontade, pequenina boa vontade, como nos diz o Evangelho, né? Tenhais fé do tamanho de um grão de mostarda e poderás remover montes. Então, realmente que possamos aí trabalhar na nossa intimidade através dessas instruções. E esse capítulo, como citamos lá no finalzinho, nos traz essa noção de verdadeiramente o que é uma prece, como deve ser proferida uma prece, que não é simplesmente maquinalmente ou repetidamente, mas verdadeiramente com conhecimento de causa e conhecimento de efeito. Sabedores que somos responsáveis, como nós estudamos em temas anteriores, não somente por aquilo que professamos com as palavras, mas também com aquilo que professamos com os nossos pensamentos e com nossas ações físicas também. Tudo é uma prece e tudo verdadeiramente, mais uma vez nos lembrando da prece da nossa irmã Cristina, tudo isso junto, a palavra bem posta, a ação equilibrada e o pensamento equilibrado nos aproximarão com certeza cada vez mais de Jesus e cada vez mais de Deus nosso Pai. Realmente demanda esforço, demanda mudança de comportamento, porque como ele mesmo nos disse, a cada um segundo a sua obra. Então, verdadeiramente que possamos entender essa lição o mais profundo possível. E nós vamos aqui no capítulo 28, pedindo licença aqui, porque logo no início, quando a espiritualidade começa a falar para a gente do capítulo, ele fala para a gente, essa lição de Jesus resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, olha para a gente ver espíritos de uma condição muito superior à nossa, podemos assim dizer, que vieram com a responsabilidade de exemplificar a doutrina espírita, na verdade, de sintetizar, mas já exemplificaram, por isso alcançaram o patamar de espíritos superiores, vem nos dizer que a oração de Jesus não é simples palavras, não são só palavras bonitas, não. Exemplifica para a gente as nossas responsabilidades, os nossos compromissos para com Deus, para conosco e para com o nosso próximo. Resume a lei divina, se podemos assim dizer. Olha para a gente ver que grandiosidade que é essa lição. E para nos lembrarmos, nós vamos lá no capítulo capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, capítulo, se não me engano, capítulo 18, em que realmente vem falar para a gente dessa oração dominical. Essa oração, como nos reporta lá Humberto de Campos, uma das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, foi uma lição dada na casa de Simão Pedro vamos dizer, em instrução direta com o Mestre Jesus, em que um dos discípulos o pergunta, Mestre, então me ensina como devemos orar. E Jesus, então, após uma instrução a Simão Pedro, é claro, sempre instruindo, começa a proferir essa oração que muito nos ensina acerca da lei divina. Então vamos lá. E dessa forma, logo em sequência, a espiritualidade fala para a gente que daí vem o dizerem lá, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Estamos falando aqui, e aqui a espiritualidade começa a trazer para a gente, aquele nosso hábito dogmático de repetir muitas vezes palavras, sem refletirmos. E vem esse hábito nosso, além dos vícios religiosos, vem também da nossa ignorância. E o espírita, que realmente se propõe à doutrina espírita, tem que realmente entender o fundamento, a finalidade e extrair o máximo possível das instruções. Como citamos, dentro de cada palavra, cada frase traga por Jesus nessa prece, está nos reportando aí dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, aí das parábolas de Jesus, dos ensinos da espiritualidade superior. Vem realmente, Jesus está falando para a gente da lei divina, da lei que governa tudo em todos os seus estágios da evolução. Assim como o ser micro, aí podemos falar dos micro-organismos, ao macro, dos universos e multiversos, do ser, vamos dizer, criatura divina, lá do reino mineral, vegetal, como também nós do reino
nominal, como espírito superior, essa espiritualidade superior. Bom, e logo em seguida, a espiritualidade começa a trabalhar para a gente, falando para a gente o seguinte, que eles começam a trabalhar para a gente aqui a oração do Pai Nosso e que nós vamos compreender a cada um segundo o seu grau de entendimento, a sua capacidade. Eles começam a trabalhar a primeira frase, que é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E quem explica para a gente aqui já começa a dizer para a gente o seguinte, ó, cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E quando ele diz para a gente assim, cremos em ti, Senhor. Crer é interessante que nós, quando nós estamos nos campos dogmáticos, nas ideias sem uma profunda reflexão, crer nós automaticamente percebemos simplesmente em acreditar. Acreditar que algo existe não verdadeiramente nos faz mudar o nosso comportamento. Né? O Emmanuel nos deixa muito claro, quando ele vem falar para a gente lá na obra Segue-me, ele fala para a gente assim, ó, que nós estamos convencidos da existência de Deus, convencidos de tudo isso que nós estamos falando, do Evangelho de Jesus, da lei divina, só que nós não estamos convertidos. Então, o crer aqui, que a espiritualidade está falando, não é simplesmente acreditar, vamos dizer assim, simplesmente acreditar que existe, acreditar que a doutrina espírita vem nos revelar a lei divina, acreditar que Jesus é o espírito superior ou mais evoluído que pisou na Terra, acreditar nos ensinamentos que ele trouxe para a gente. Não somente isso, mas também o processo de conversão. Não somente acreditar no aspecto de crer no conceito religioso, mas ir além disso. É transformar a nossa intimidade através realmente dessa crença. Crer em Deus é agir de acordo com os propósitos que ele vem e projeta para nós, com o propósito da lei divina tem para a gente. Então, quando nós falamos essa primeira passagem, Pai Nosso que estás nos céus, reconhecemos a paternidade divina, um Pai soberanamente justo e bom, de inteligência infinita, e que, por crer nessa existência soberana e crer em sua lei, começarmos a mudarmos o nosso comportamento por nos adequarmos diante da proposta desse Pai magnânimo. Isso é crer em Deus. Isso é verdadeiramente, segundo a espiritualidade, é agir de acordo com as instruções de Jesus e de acordo com essa lição. E ele fala para a gente que realmente sobre essa bondade divina, né, esse amor soberano divino, que tudo criou, que tudo cria de uma lei maravilhosa, gigantesca, tanto como citamos aqui, se formos analisar profundamente a criação divina, é de uma beleza incomparável e de uma inteligência, vamos dizer assim, por enquanto não auscultável, não compreensível pela nossa mente humana. Porque, como citamos, a mesma lei que governa o micro, governa o macro em qualquer estágio da evolução, sobre uma lei de amor e de justiça e de inteligência, como citamos, gigantesca que sequer podemos compreender. E ele fala, a espiritualidade fala um pouco assim, à frente, que cego, portanto, é aquele que te não conhece, reconhece as tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica, ingrato aquele que te não rende graças. Então é interessante, né? Jesus nos ensina em uma dessas lições, tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. A espiritualidade, em várias lições, como na obra No Mundo Maior, vem dizer para a gente que muitas vezes nós vivemos como sonâmbulos, não conseguimos realmente enxergar a realidade. Reencarnamos, vivemos vários anos, ou vamos dizer assim dizer, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnando, vivendo vários séculos, ainda não compreendendo a verdadeira essência da vida. E a espiritualidade vem nos dizer, Jesus vem nos dizer, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Vem nos dizer para começarmos a amealhar, começarmos a adquirir, a conquistar tesouros nos céus, preocupando cada vez menos com o plano físico, ou, se podemos assim dizer, procurando ser cada vez menos influenciados pela matéria e mais influenciados por essa vida superior. E mais uma vez vem falar para a gente aqui sobre o orgulho, pai de todos os males, de todos os vícios. Se verdadeiramente quisermos
galgar novos patamares, caminhar dentro dos cuidados da lei divina e como nossa irmã Cristina trouxe na prece, verdadeiramente estamos mais próximos de Jesus, mais sintonizados com Ele, mais próximos do nosso mentor espiritual, mais próximos da proposta da Casa Miramês, mais próximos da proposta desse programa maravilhoso que a espiritualidade fez para a gente antes de encarnarmos, que agora também está aí empenhando para que possamos alcançar esse nosso patamar, é necessário começarmos a combater esse, como o egoísmo também, que é, segundo a espiritualidade, é pai de todos os vícios no qual nós temos, né? Pai de todas e qualquer vicissitudes que a humanidade tem. E a segunda passagem, verdadeiramente, a espiritualidade vem trazer para a gente sobre venha o teu reino. E fala assim para a gente que verdadeiramente, quando nós falamos do reino de Jesus, e aí nós reportamos mais uma vez sobre os dogmas, né, verdadeiramente, que quando fala do reino de Jesus, fala-se do reino de Jesus que vem exemplificar para a gente em toda essa passagem do Evangelho. Porque nós falamos, por exemplo, sobre o estado da Terra, nosso planeta Terra, que vive num estágio de provas e expiações, que é um momento em que verdadeiramente, segundo esse no capítulo 8 do Evangelho do Espiritismo, vem falar para a gente sobre o nível hierárquico dos mundos, vem falar para a gente que nós estamos num mundo de provas e expiações, estamos passando por um planeta para um planeta em vias de regeneração, e um dia chegaremos aí a planetas ditosos, que são planetas já no estágio evolutivo muito superiores. Vem falar para a gente também das escalas dos espíritos inferiores, espíritos superiores, espíritos puros, assim podemos dizer, em 3 estágios, apesar da espiritualidade separar em mais estágios ainda. E nós compreendemos que quanto mais evolução o espírito tem, mais equilíbrio ele tem mental. E quanto mais o mundo avançar dentro das propostas do Evangelho, maior, vamos dizer, ele alcançará novos patamares e se purificará, ou, vamos assim dizer, será uma moradia cada vez melhor, podemos assim dizer. Então, quando nós falamos, venha o seu reino, Jesus, nós estamos nos propondo, não somente no campo do mundo, mas também no nosso campo mental. É exatamente nessa proposta de mudança de comportamento e de agirmos dentro da proposta do Evangelho. Porque a espiritualidade vem trabalhar para a gente aqui nesse capítulo que, olha para a gente ver, logo no iníciozinho, Senhor, deste ao homem leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Olha para a gente ver e falar assim, ó, Senhor Jesus, quando o Senhor veio aqui no nosso meio, na verdade, muito antes de quando Jesus colocou, por exemplo, os profetas em sua missão, quando Jesus colocou muitas vezes, até aqueles que antecederam, como também aqueles que vieram após ele como discípulos, também no período em que ficou aqui, nos seus 30 e poucos anos de ensinamento, e até hoje, como Espírito, quando ele nos propõe todas as lições do Evangelho, é para que ele venha nos demonstrar a lei divina, para que assim, compreendendo essa lei divina, portemos de acordo com ela, alcançando a verdadeira felicidade. E o mundo só não alcançou, nós só não alcançamos até hoje vamos dizer, a felicidade real, porque nós ainda não praticamos a lei divina. Então é muito simples. Venha o seu reino, venha a nós o vosso reino, a passagem dessa oração dominical, quando nós refletimos sobre isso, nós estamos dizendo o quê? Que vem esse momento, Senhor, em que nós, como a humanidade inteira, comecemos a agir dentro da proposta que o Senhor nos colocou, que é agir de acordo com a lei divina. E porque, fatalmente, isso é consequência, quando nós começarmos a verdadeiramente agir dentro da proposta dessa lei, chegará o reino de felicidade e podemos assim dizer, quando a humanidade começar a praticar cada vez mais a caridade, o perdão, a paciência, a tolerância, todas essas virtudes que o Evangelho nos ensina, nós vamos passar de mundos de provas e expiações para verdadeiramente mundo de regeneração. E se nós praticarmos cada vez mais, adquirirmos cada vez mais experiência, nós vamos passar a frequentar mundos de regeneração para mundos ditosos, mundos perfeitos, mundos felizes. Então, na verdade, é uma conquista individual e coletiva. Individual porque, segundo a espiritualidade,
cada um se coloca no meio ao qual pertence, lei de sintonia. Então, se eu sou um espírito, ou se cada um de nós aqui nos propomos a uma vida melhor, a posturas melhores, a pensamentos melhores, a realmente nos colocarmos dentro da proposta do Evangelho, nós vamos avançar vibratorialmente por experiências, é lógico, no patamar de espiritualidade ao qual pertencemos, de espíritos inferiores para espíritos melhores, e, consequentemente, geraremos sintonias com espíritos melhores e, consequentemente, com sociedades melhores, consequentemente, com mundos melhores. E é claro que, se tivermos a experiência capaz, e assim nós podemos até citar as escalas do mundo ao qual pertencemos, das zonas umbralinas e dos mundos superiores, podemos assim dizer, do plano superior, como nosso lar e outros superiores a ele. Quanto mais nós adquirimos experiências no bem e na verdade, nós poderemos frequentar planos cada vez mais elevados. Chega no dia, a exemplo do nosso irmão aí Bezerra de Menezes, sermos capazes aí de frequentar e de participar, estar presentes em mundos superiores como o mundo de regeneração. Então, na verdade, é uma autopromoção. E, consequentemente, fazendo esse processo de reforma íntima e mudança de comportamento, mudança de experiências individuais, nós vamos estar cooperando com a coletividade ao qual pertencemos e cooperando com a coletividade. A coletividade evoluirá, avançará e, consequentemente, o nosso mundo passará mais rapidamente ao mundo de regeneração. Então, quando fala, venha a nós o vosso reino, vem nessa proposta exatamente de começarmos a praticar a lei divina, onde, como cita aqui, onde o forte sustentará o fraco. E eu lembro de uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que vem dizer para a gente também qual a função, né, do homem rico na Terra, qual a função do homem forte na Terra. Realmente é sustentar o mais fraco, como uma espiritualidade vem nos dizer, para que o mais fraco se torne também forte. Olha a ideia da permuta, da troca de experiências. Olha a ideia do próprio Evangelho, como nós citamos. Aqui nós temos a coletânea do Evangelho segundo o Espiritismo, onde espíritos que já alcançaram a experiência de espíritos superiores vêm como mais fortes, como mais experientes, fortalecer, nos dar condições de adquirirmos as mesmas experiências, com o mesmo potencial e dessa forma alcançarmos o mesmo patamar ao qual eles pertencem, que é o nosso próximo passo, que é realmente alcançarmos aí o patamar de espíritos superiores. Claro que não é da noite para o dia, não é no piscar de olhos, depende do nosso esforço e da nossa boa vontade, segundo os ensinamentos da espiritualidade. Mas vem exemplificar a espiritualidade nessa própria obra, nessas obras e também nos auxílios, nos amparos que nós temos no nosso lar, no amparo que nós temos na casa Miramês, no amparo que nós temos nas casas espíritas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, esse amparo que o nosso anjo guardião vem nos trazer, vem verdadeiramente exemplificar aqui a postura que nós devemos ter como quem se propõe a verdadeiramente aceitar, ou vamos dizer, atrair para si o reino divino, que é essa posição de sempre permutar experiências, buscar de quem tem mais e levar a quem tem menos. Verdadeiramente está aí a exemplificação da caridade que Jesus vem nos dizer, porque a espiritualidade vem dizer para a gente que ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar quando vem nos falar da caridade. E ninguém é tão rico que não precise de nada. Então, sempre nós vamos estar aí na condição de aprendizes e de instrutores, sempre na condição de necessitados e de pessoas com condições de auxiliar, de auxiliadores, sempre, em todos os momentos da nossa vida. Estamos sempre trazendo, buscando de quem tem mais, e aqui nesse momento nós estamos buscando de quem tem muito mais, que é do próprio Mestre Jesus, e estamos aqui nesse momento refletindo e aprendendo para o nosso dia a dia, como amanhã, depois amanhã no nosso trabalho, na rua, no nosso lar, ser verdadeiramente aquela pedra angular, o sustentáculo, o exemplo disso que nós estudando, levando aqueles que convivem conosco através não apenas da palavra, mas também da exemplificação. Isso segundo as instruções da espiritualidade, porque nós também muitas vezes caímos no nosso dia a dia, porque muitas vezes nos falta boa vontade, nos falta o esforço mínimo. E é interessante que nessa mesma passagem, como citamos, que essa violação das leis a qual nós infringimos, é claro, isso é, com certeza, responsabilidade nossa, porque nós somos livres em escolher entre o bem
e o mal. Quando Deus nos otorgou o livre-arbítrio, essa responsabilidade que temos, ele nos trouxe a responsabilidade também sobre os nossos atos. E nós, fatalmente, segundo a espiritualidade, cometemos erros porque nós não temos, devido à nossa escolha, né, claro, entre o bem e o mal, e muitas vezes nós escolhemos o mal porque somos mais atraídos para o mal porque desprezamos agir no bem. Segundo o próprio. Aqui, ó, se a violam, é porque as desprezam. Se nós violamos a lei divina, é porque nós a desprezamos. E, consequentemente, se podemos assim dizer, nós, como espíritas, ou como pessoas que estão propensas a realmente sermos espíritas, nós temos a maturidade de estarmos em sintonia com as instruções mais elevadas da espiritualidade superior, mais elevadas sobre as instruções de Jesus. E com certeza, por termos maturidade, nós seremos muito mais responsabilizados pelas nossas ações. Então, se nós estamos caindo frequentemente, podemos assim dizer, ou podemos assim dizer, estamos aprendendo muito pouco, fatalmente, é verdadeiramente porque nós desprezamos as instruções que nós temos. Então, realmente um puxão de orelha, vamos dizer assim, uma sacudida que a espiritualidade vem nos dar, e uma sacudida a qual nós tomamos quando nós paramos para refletir verdadeiramente sobre os ensinamentos desses irmãos mais velhos. Então é interessante. Aí vamos para a terceira passagem, que faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí, olha o que o mentor espiritual traz para a gente. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixume aos seus decretos. E quando nós falamos isso, quando nós falamos assim, fazer a vontade divina, como nós citamos desde o início do estudo, verdadeiramente, segundo a instrução, é agir de acordo com a lei divina. E como nós citamos aqui agora há pouco, nós não estamos simplesmente aqui para agir, nós estamos aqui para plantar, né? Nós estamos aqui também, segundo as instruções do próprio Messias, do próprio Mestre Jesus, nós estamos aqui também para colher das ações ao qual nós produzimos, do plantio ao qual nós fizemos no passado. Então, no momento, e isso nós temos instruções da espiritualidade, no momento que nós estamos plantando, nós temos aqui a oportunidade sagrada de parar antes de agir, refletir no Evangelho e agir o mais próximo possível da compreensão que nós temos da lei divina, o mais equilibradamente que nós podemos imaginar, que nós podemos compreender da lei divina. E, consequentemente, ou seja, gerando um novo plantio, uma nova colheita no futuro. Um plantio melhor. Mas também, diuturnamente, 24 horas por dia, nós também estamos resgatando, colhendo dos plantios que nós fizemos no passado. E segundo a espiritualidade, isso é muito claro para todos nós que refletimos sobre a lei divina, nosso passado é obscuro e delituoso, segundo Emmanuel. Então, o plantio que nós geramos no passado não nos é bom mais. Então, consequentemente, nós estamos colhendo aí atrito, rancor, né? Tudo aquilo que nós geramos no passado. Então, que nós possamos colher sem queixumes, sem azedume, sem ódio, sem rancor, sem desequilíbrio. Porque o Evangelho não nos ensina somente a agir bem, né? Mas também receber aquilo que vem de fora, nada fora do homem, que tanto nele possa contaminar. Marcos capítulo 7, versículo 15. Mas somente o que há no homem contamina o homem. Mas também recebendo daqueles que estão ao nosso redor, como os nossos familiares, como os nossos colegas de trabalho, como aquelas pessoas que estão ao nosso redor que verdadeiramente as ações delas são fruto das nossas próprias ações, da nossa própria influência sobre a vida deles, nós estamos colhendo o que nós plantamos. Realmente, muitas vezes, aqueles que nós estamos convivendo, que nos fere, nos magoa, ou de certa forma não nos aceita da forma que somos, está naquela situação porque, segundo a espiritualidade, nós muitas vezes a influenciamos a estar naquele ambiente, naquela situação, naquela condição. Então nós vemos o quê? Espiar, nós vamos conviver com aquele irmão para ser um exemplo diferente, para agir de forma diferente de acordo com o Evangelho. Então nós estamos ali colhendo os efeitos de uma ação que nós geramos. E ao colher, quando nós estamos no azedume, no queixume, ou no ódio, vamos assim dizer, nós estamos repetindo, plantando novamente o ódio e desequilíbrio. Já se nós agimos com resignação, com fé, com paciência, com tolerância e todas essas virtudes do Evangelho, todas as virtudes que Jesus nos ensina, nós estamos o quê? Colhendo, de certa forma, colhendo bem. Ou seja,
colhendo com equilíbrio. E, consequentemente, se há equilíbrio com a lei divina, há um plantio melhor, há uma ação melhor e repetidamente executada, nós vamos estar aí adquirindo uma nova experiência. Segundo Emmanuel, hábito reiterado gera caráter. Então, se nós repetimos uma ação no bem, uma ação melhor, nós vamos repetindo, repetindo, repetindo. Como diz lá, né? Não 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Não perdoe só 7, mas 70 vezes 7. Como assim? Repita, repita, repita a ação melhor, até que isso condicione, isso sedimente como experiência em seu campo de dados, em sua mente, em seu espírito. Consequentemente, você será alguém melhor. Então, nós temos que refletir sobre tudo isso. Vamos passar para a próxima passagem, porque o tempo urge, apesar que nós não temos aqui compromisso em trazer toda a lição da espiritualidade, porque nós não temos essa capacidade. São meras reflexões e nós convidamos os nossos irmãos a estudarmos essa passagem que é fantástica. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dá-nos o pão de cada dia. E o mentor espiritual, quando trabalha aqui para a gente, vai falar para a gente não somente o pão material, porque nós sabemos que o pão material, o pão físico, é nossa responsabilidade, já adquirimos, não é mesmo? A espiritualidade deixa claro para a gente que nós temos aí um intelecto, e se nós queremos algo material, corramos atrás, estudemos, nos esforcemos quando há tempo para adquirirmos. Mas a espiritualidade vem falar não somente o pão material, mas o pão espiritual. E olha para a gente ver que interessante, o pão espiritual. E nós estamos nesse momento, aqui nessa 1 hora de estudo, adquirindo um pouco desse pão espiritual, as instruções tragas pela espiritualidade, as reflexões tragas pela espiritualidade, as leituras, os textos. E o restante, é claro, nós vamos conquistar, como foi citado agora há pouco, através do exercício diário e da mudança de comportamento. Verdadeiramente lançando mão dessas lições, absorvendo essas lições e mudando o comportamento, mudando o pensamento, mudando a ação diante dos nossos irmãos. Sermos cada vez mais perdoativos, mais amorosos, mais receptivos, mais resignados, né, diante dessa lei divina. É interessante, tirarás da terra o alimento do suor, da tua fronte, lição do próprio Evangelho. Né? Então, realmente, o campo material ao qual nós pedimos, muitas vezes depende muito de nós. E nós devemos sempre enxergar, ou ter ou não ter, esse pão material, ou vamos dizer assim, dizer, bens materiais, com muita responsabilidade. Porque nós vamos verdadeiramente ser responsabilizados pela utilização, pelo fim que nós damos a cada coisa ao qual nos pertence, a qual nos é dada momentaneamente a título de empréstimo, porque tudo que nos é dado materialmente é a título de empréstimo. Ao desencarnarmos, não levaremos nada e fatalmente, até na próxima vida, muitas vezes, nem somos capazes de manter conosco os bens materiais. A própria humanidade nos deixa claro aí que a qualquer momento nós podemos deixar perder. Porém, aquilo que nós temos como alimento espiritual, como virtudes adquiridas, como moral adquirida, como experiências novas no bem, nada nos tira, nem a traça come, nem a ferrugem corrói e nem o ladrão rouba. Então, verdadeiramente, vem nos mostrar essa lição que o importante para nós, como espíritos encarnados, claro, segundo a espiritualidade, nós podemos assim dizer até dos ensinamentos trago aqui para a gente no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. As coisas materiais são importantes? Claro que sim, o corpo físico é importante. Que caso contrário, nós não teríamos aí um instrumento para exercitarmos novas experiências. Nós não teríamos um ambiente digno, por exemplo, para podermos estudar, para podermos adquirirmos o campo intelectual. Nós não teríamos condições de equilíbrio orgânico para manter o nosso corpo físico, por exemplo, a saúde física através da higienização, por exemplo. Porém, o nosso objetivo, vamos assim dizer, o principal objetivo nosso verdadeiramente deve ser esse pão espiritual, né, que é realmente o objetivo aqui nosso como espíritas encarnados, como espíritos encarnados, como aprendizes do Evangelho, como aprendizes de Jesus, como irmãos, como aprendizes dessa lição, dessa lei divina que é traga por nós através do Mestre Maior. E é interessante que, esses são os artigos, ou seja, para falar para a gente ver,
Quanto e quanto sucumbem por culpa própria. O que a espiritualidade me fala? Nós sucumbimos não é porque Deus não nos amparou, não é porque não nos oportunizou, não, pelo contrário. Na verdade, quando nós sucumbimos, quando nós caímos, a culpa é toda nossa, inteiramente nossa. E que nós somos punidos por aquilo que pecamos. Ou seja, mais uma vez falando aqui da lei de causa e efeito para a gente, né? Que dá muito aqui a ver com esse pão de cada dia, porque nós sabemos que a espiritualidade nos manda lições. Jesus nos manda lições sobre perdoar, sobre amar, sobre ter paciência e tolerância. Só que nós nos esquecemos como que nos é dada a oportunidade de adquirirmos essas virtudes. Não tem como perdoarmos se alguém não nos maltratar, se alguém não nos ofender. Nós precisamos ser ofendidos para que verdadeiramente possamos exercitar o perdão. Não tem como adquirirmos a paciência, aí nós vamos com Emmanuel, não é verdade? A paciência, a humildade, nós precisamos de humildade, claro, nós precisamos de humildade, mas a humildade se adquire com paciência, e paciência se adquire com dor. Então, através da lei de causa e efeito, muitas vezes, bem colhida, nós vamos adquirindo paciência que nos leva à humildade, que nos leva a outras virtudes. Então, é no nosso dia a dia, verdadeiramente, é colhendo, é sofrendo os efeitos das ações do qual nós mesmos geramos, não é mesmo? Aqui, ó, punido naquilo em que nós pecamos, colhendo os efeitos do nosso plantio, é que nós vamos exercitar essas virtudes. Então, cada vez mais exercitando, ou seja, colhendo o nosso passado, no ato de colher os efeitos das ações ao qual nós geramos no passado, nós vamos nos fortificando, nos promovendo de acordo com os ensinos da espiritualidade. Então, eu colho aquela situação, por exemplo, antigamente, nós tínhamos o hábito, suponhamos, todos nós, de diante de qualquer situação que alguém nos agredia, ou que alguém fosse contra nós, ou que alguém não concordasse com a gente, nós tínhamos o hábito, por exemplo, de ficar nervosos, de xingar, de brigar, de nos afastar. Agora a gente para com o evangelho muitas vezes, quando alguém não concorda com a gente para e reflete e fala assim, tudo bem, é a opinião dele, né? Eu tenho a minha opinião formada, eu tenho a dele. Já é um respeito, já é um avanço para quem tinha um hábito de agredir, um hábito de brigar. Muitas vezes nós tínhamos o hábito, por exemplo, de vingar, de olho por olho, dente por dente mesmo, ter uma reação agressiva muitas vezes, ou muitas vezes ficávamos sem falar com o nosso companheiro de casa, nosso marido, nossa esposa, nosso irmão, nossa irmã, nosso tio, nossa tia, qualquer pessoa que convivesse conosco. Qualquer atrito, a gente ficava sem conversar ou se afastava. Hoje não, com o evangelho a gente já para, já se aproxima, né? Entendendo que nós somos aprendizes, ou seja, já há uma mudança de comportamento. Nós estamos colhendo os efeitos, muitas vezes, com aqueles irmãos que no passado eram atritos, eram em tese, entre aspas, inimigos do passado, estamos ali reconciliando. Nós estamos, assim, de certa forma, quebrando, indo contra o nosso orgulho, respeitando a opinião do outro e tendo uma atitude diferente. Consequentemente, nós estamos aí colhendo, ou seja, convivendo com esses irmãos, que por lei de sintonia foi nos colocado na mesma família, no mesmo lar, ou no mesmo ciclo de convívio, e nós estamos ali gerando uma ação diferente. Antes éramos inimigos, agora somos companheiros. É realmente uma aquisição totalmente diferente de experiências. E a espiritualidade vem nos falar assim, ó, que Deus nos dá, pelo trabalho, pelo nosso esforço no trabalho, as condições de adquirir os bens materiais, os bens necessários da vida. Mas nós temos que tomar cuidado com o supérfluo, porque muitas vezes o supérfluo é que realmente nos faz desequilibrar. Porque o famoso ter. Nós somos muito levados a querer cada vez mais, e mais, ou muitas vezes desejando o que é do outro, o que também nós devemos tomar muito cuidado. Então a espiritualidade nessa pequena passagem vem falar para a gente sobre esse cuidado que nós devemos ter para não sermos influenciados pela matéria, e sim aprendermos, ou seja, usarmos a matéria para vivermos bem fisicamente, com saúde física, nos proporcionando condições melhores de alcançarmos as aquisições morais, aquisições espirituais, que é a verdadeira essência, segundo a espiritualidade, da nossa reencarnação, a verdadeira essência dos estudos do Evangelho. Vamos passar para a próxima passagem, item 5, fala assim, ó, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem.
perdoa as nossas ofensas como perdoamos ao que nos ofendem. E a espiritualidade vai explicar: cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos. Ou seja, cada ato, mais uma vez repetimos, toda lição nós estamos falando disso, cada ato que nós fazemos que infringe a lei divina, que não de acordo com o que nós compreendemos, porque cada um segundo a sua obra, e fatalmente Deus não dá fardos pesados a ombros frágeis, nos mostrando a proporcionalidade da lei divina, nós somos exigidos dentro daquilo que nós temos condições de produzir. Isso também é um equilíbrio gigantesco na lei divina. Então, cada momento que nós infringimos a lei, tendo consciência disso, porque Deus é verdadeiramente grava a sua lei em nossa consciência, e não tem como foi citado na frase anterior agora há pouco, nós dizemos que nós não conhecemos a lei, porque todos nós conhecemos a lei divina dentro do nosso patamar de compreensão, é claro, que a consciência pesa muitas vezes diante de muita ação. Então, toda ação nossa tem consequência. Essas consequências são colhidas quando nós agimos fora do que a lei divina nos determina, fora das condições que a lei nos coloca. Então, toda vez que nós não agimos, ou vamos dizer assim, toda vez que nós agimos com orgulho e egoísmo, e aí todos os vícios que nós temos, assim podemos dizer, sob a influência da matéria, sob a influência das nossas imperfeições, nós estamos infringindo a lei divina e, consequentemente, nos terá consequências. Nós teremos que colher vamos dizer, os efeitos. Nós temos que colher os efeitos desse plantio ao qual nós produzimos, que desarmonizou a lei, para podermos reequilibrarmos, nos reharmonizarmos com essa lei magnânima. Aqui, continua. Tudo nos impuseste por lei expressa, tu nos impuseste por lei expressa a caridade. E a espiritualidade vai falar, o perdão é uma das vertentes aí da caridade. A pessoa que está perdoando, ela está exercendo a caridade. E aqui, ó, esquecimento, aqui, ó, necessidade também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. A caridade, esquecer e perdoar as ofensas também é, segundo a espiritualidade aí, caridade, também é exercer a caridade. E é interessante, porque essa caridade, ela não é para com o outro, não. Muitas vezes a gente acha que perdoar alguém, eu estou fazendo bem para o outro. E quando nós estudamos a doutrina, é pelo contrário, nós começamos a perceber que perdoar o outro, não ter ressentimento, não ter esse sentimento de ódio, de rancor, é muito melhor para nós mesmos. Claro, não vai gerar esse assinte no outro, não vai gerar conflito, não vai gerar confusão, o outro vai estar num ambiente equilibrado, claro, mas o efeito vai ser muito maior sobre nós, porque nós vamos estar o quê? Alcançando novos patamares morais, novos patamares, vamos dizer assim, um equilíbrio mental, um equilíbrio espiritual, dessa forma como nós citamos, sintonizando-nos com a espiritualidade superior, sintonizando-nos com ambientes melhores, sintonizando-nos com mundos melhores. Então, quanto mais nós exercermos o perdão, a caridade, mais próximo nós vamos estar de Jesus e, consequentemente, mais próximos de mundos felizes, mais próximos de mundos melhores e mais próximos de uma sociedade melhor. A sociedade só vai se reformar a partir do momento que a sociedade, que os humanos que frequentam ela, os espíritos que estão nela se melhorarem, segundo a espiritualidade. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha. Olha que interessante. E por que a espiritualidade vem falar isso para a gente? Porque é as mãos que nos fere e nos humilha que nos vai trazer condições de verdadeiramente, vamos assim dizer, ir contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo e ter humildade, paciência, tolerância, exercitar o perdão, exercitar a benevolência e todas as virtudes que o Evangelho nos ensina. Como citamos, a espiritualidade deixa claro para a gente que não tem como, e Emmanuel é muito interessante o que ele fala para a gente, que o nosso maior instrutor é o nosso inimigo. O nosso maior instrutor. O nosso amigo, ele nos impulsiona, ele nos motiva. O nosso inimigo mostra para a gente o nosso ponto, o ponto-chave, onde nós devemos trabalhar em nossa intimidade. Eles que apontam para a gente, assim, na nossa cara, jogando na nossa cara os nossos defeitos, para que assim nós possamos o quê? Melhorar. Se eu estou num processo obsessivo, sintonizado com um obsessor, por exemplo, que eu tenho como inimigo, quando eu estou num processo obsessivo que eu vou lá para os vícios, eu começo a ver qual ponto em minha intimidade que eu tenho que trabalhar para sair daquele próprio processo. Então, sou eu, através do meu próprio esforço, é que conquisto certas situações melhores. Essa espiritualidade deixa isso muito claro para a gente.
a próxima passagem, não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E é interessante que a espiritualidade fala assim, ó, dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que inspira-nos os maus pensamentos. E é interessante que no decorrer dessa pequena passagem, a espiritualidade vem falar, olha que interessante, inspirando-nos o mau pensamento. Porém, nós sabemos, através dos estudos da doutrina espírita, que o que a espiritualidade inferior faz, na verdade, é insuflar. É algo que nós já temos, nós já possuímos, e o que eles fazem é simplesmente o quê? Trazer à tona. Só dá aquele famoso incentivo, né? A gente quer, por exemplo, ir lá, a gente faz isso muito na adolescência, por exemplo. Está diante de uma situação de risco, a gente quer fazer, mas tem medo. Aí vem um coleguinha e fala, vai, faz, você consegue, o que a gente faz? Vai lá e faz, né? E é dessa forma também um processo obsessivo. Nós somos influenciados pelos maus, por quê? Por que nós somos influenciados pelo mal ainda? Porque nós ainda temos experiências no mal. Segundo essa lição e segundo todas as lições que nós temos da doutrina espírita, é impossível nós sermos tentados em algo que nós não temos de vício. Então, se eu conquistei, por exemplo, a paciência e a tolerância, é impossível eu ser tentado em algo contrário a isso, porque já é conquista minha. Eu já conquistei a paciência e a tolerância. Se eu já conquistei um perdão, pode cair o mundo ao meu redor. Perdão sempre vai ser exercido por mim, porque é uma experiência que eu conquistei. Então, se nós ainda estamos em processo ainda obsessivo, nós estamos sofrendo, nós estamos em desequilíbrio, porque nós não conquistamos as experiências ainda, ao qual nós estamos na proposta de adquirir as virtudes que o Evangelho nos trouxe. Então, é impossível, segundo as lições aqui, ó, por exemplo, um espírito superior ser tentado ou ser influenciado. Nós somos tentados nos males ao qual possuímos. Isso é muito importante nós compreendermos, porque se nós estamos nervosos ou tristes, não é culpa do obsessor, não é culpa do meu vizinho, não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu marido, minha esposa, não é culpa de ninguém. A culpa é minha. Eu não me dominei o suficiente ao ponto de me manter em equilíbrio diante das entraves, das situações que acontecem ao meu redor. Então, fatalmente, todo o mal que me ocorre é consequência do meu próprio desequilíbrio. A partir do momento que eu me equilibrar e adquirir as experiências propostas por Jesus, nada, ou seja, nem a ferrugem, nem o ladrão, nada mentira, nada, porque a lei, conquista adquirida, é impossível ser tirada. E assim, nós vamos para o finalzinho, que vem falar para a gente sobre o assim seja. E eu lembro muito, é interessante que muitos dogmas religiosos falam para a gente assim, Jonathan, amém, né? Falam, sim. desculpa te interromper. Temos uma mãozinha levantada. A É que eu não vi. Cristina gostaria de colocar alguma coisa. Sim, Cristina. Cristina, seu microfone está desligado. Obrigada, Wagner. Eu clico na mãozinha e esqueço do microfone. Vamos lá. Você falou da tentação, né? Então, dessa sintonia que nós estabelecemos com os espíritos inferiores, ignorantes, porque ainda existe em nós. O Evangelho, quando ele fala da tentação de Cristo, e aí nós vamos compreender que Jesus não podia ser tentado, porque Jesus já era Jesus, né? Então, isso é uma parábola, uma alegoria, mais um ensino desse Cristo maravilhoso para nós. Então, olha só, quando lá fala que ele foi tentado em relação à fome, ou seja, necessidade das coisas materiais, o que ele responde? Nem só de pão vive o homem. Quando ele é, teoricamente, tentado sobre as riquezas do mundo, né, sobre a aquisição, sobre a posse, o que ele responde? Olha lá, não tentarás. Aliás, quando ele é tentado sobre os perigos a que ele possa se expor, né, pular de algum lugar alto, por exemplo, ele responde, não tentarás ao Senhor seu Deus. E quando ele é tentado sobre as posses, né, sobre ter os bens materiais, ele responde, você adorará ao Senhor e somente ao Senhor servirá. Então, não há desculpa em nós para cairmos em tentação, porque Jesus já orientou.
Então, não é a necessidade material, não é o desejo de posse, não é o desejo de poder, né, que vai fazer com que nós nos afastemos da lei de Deus, mas é a nossa própria, como diz a espiritualidade, o nosso próprio comprazimento em permanecer naquele vício, em permanecer naquele mal. Então, a gente precisa parar de culpar os obsessores ou outras pessoas que nos influenciam, porque, como diz Jesus, a resposta mora em nós. Podemos sempre oferecer outra face. Vou devolver a palavra para você, que eu quero sei que você quer concluir o amém. Obrigado, viu, John? Nada, a gente agradece. Não só amém, como assim seja. Quando vem falar para a gente assim seja, é um ato de concordância. Porque quando nós falamos, por exemplo, qual foi citado pela nossa irmã Cristina, realmente sobre comprazimento no mal, e é por isso que nós estamos ainda sob os efeitos do mal, porque nós o aceitamos, e de certa forma nos sentimos bem, porque realmente as experiências que nós temos, como Paulo diz, né, já que eu não faço o que eu gosto, porque o que eu gosto não me convém mais. Então, o que ele diz para a gente? O que o Evangelho ensina? O assim seja, quando nós refletimos sobre isso, é exatamente assim, Senhor, que toda essa reflexão, que todas essas ações, eu estou me propondo a me colocar diante dessa proposta. A mudança de comportamento, a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa com melhor postura, a verdadeiramente mudar a minha postura diante dessa lei, a ser cada vez mais perseverante na verdade e no bem. E quando nós citamos o amém, porque eu sempre reflito nisso, porque resume aí, tira o amém e coloca amém, né? Porque é uma das lições que Jesus diz pra gente sobre o amor incondicional. Porque Jesus diz pra gente para nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E essa passagem, talvez mudando de amém para amém, vem exemplificar a postura que nós devemos ter verdadeiramente diante de tudo que nós temos na humanidade ou fora dela. Realmente amar de acordo com o Evangelho, amar ao nosso próximo como a Deus, sobre todas as coisas, é verdadeiramente agir de acordo com a lei divina, nos controlando, nos dominando cada vez mais, sendo cada vez melhores exemplos diante do nosso convívio e, principalmente, para nós mesmos, que é verdadeiramente adquirir novas posturas, novos comportamentos e novas experiências. Então, a gente agradece a oportunidade, realmente aí ficamos em cima do tempo, enfim, em cima da marca, trouxemos simples reflexões tragas, convidamos a todos que estudemos esse capítulo. Toda vez que nós lemos esse capítulo, toda vez que nós refletimos sobre esse capítulo, nós tiramos novas lições do Evangelho, nós refletimos sobre posturas que nós temos, que a gente acaba infringindo, fala assim, meu Deus, eu ainda tenho essa postura, mas não com o propósito de entrar em depressão, não, é com o propósito de assim, meu Deus, eu ainda tenho essa postura, então tenho que trabalhar, então vamos trabalhar. Nós estamos na carne e agora é a hora sagrada, segundo Emmanuel, o melhor momento é agora. Então, que possamos verdadeiramente lançar mão desse momento e aproveitar o máximo possível enquanto estamos encarnados. A gente passa a palavra para o Wagner. Ok, Jonathan. Estamos a par de que você tem já outro estudo imediatamente agora, neste horário, 9 horas, né? Parabéns pelo seu desempenho, é um corre-corre, mas sempre na senda do mestre, né? Então, fique à vontade, né? Te agradecemos muito por todo esse estudo aprofundado e detalhado que você sempre nos traz. Fique à vontade já para caminhar, né, para esse outro estudo que você já irá começar, né? A Cristina levantou a mão. É rapidíssimo. Ô, Jonathan, eu só queria comentar com você que o Haroldo Dutra, lá no Novo Testamento, né, que ele fez a tradução do original do grego, sobre esse amém, esse assim seja, que ele fala assim que é uma palavra que não teria uma real tradução na nossa língua, mas é uma palavra que Jesus colocava, que as escrituras colocam sempre, que é uma confirmação de uma verdade absoluta, algo que não pode ser de outra forma, né? Então, que lindo como termina o Pai Nosso assim, não há outro caminho. Ok, então, Jonathan, você ainda ia falar alguma coisa? Tá certo, fique à vontade, então. Bom, pessoal, nós caminhamos agora para a finalização, pedindo, então, ao nosso irmão Mendes que faça para nós aquela canção harmoniosa para finalizar o nosso estudo e, aproveitando, que ele possa também
fazer em favor de todos nós a prece final. A gente podia buscar pedindo Deus em toda parte. O que você acha, Wagner? Seria maravilhoso. Vamos lá. Vou tentar lembrar, hein? Eu vejo Deus em toda parte, abençoando a terra, o céu e o mar, e a natureza em flor proclama o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer, o sol risonho envolve em luz a terra enternecida. Os passarinhos cantam seus hinos de louvores e em doce enlevo minha alma vibra comovida. No entardecer, o sol poente tinge de cores o céu horizonte, e preces vão subindo, falando ao coração. Quanta beleza, eu vejo Deus na imensidão. A flor que nasce, a gota d'água, e a voz da brisa e a fonte a murmurar falam de Deus, amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a reger mundos no céu e nas nuvens, sempre ao léu, mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade dos estudos dessa noite. Agradecemos ao irmão Miramês e toda a equipe do Plano Espiritual que nos apoia e que nos dá sustentação. E pedimos, Senhor Jesus, que envolva todos nós aqui presentes, todos os lares aqui representados, com a sua paz. E nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Agradecemos ao irmão Mendes pela harmoniosa canção, pela prece final. E aqui, então, nos despedimos, né? Agradecendo a todos vocês que estiveram conosco aqui para mais essa noite de estudos. Lembrando que agora retornaremos na segunda-feira, neste horário de 20 às 21. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.